todo esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço pra você que se liga aqui no YouTube Itatiaia Esporte, você dos aplicativos de áudio também, você do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts, seja bem-vindo. Esse é o podcast Todo Esporte em sua edição 106. Agradecendo a você que está com a gente, acompanhando em mais uma semana e desejando, é claro, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, você que nos acompanha em qualquer horário. E quem tá no YouTube tá vendo que eu tô ao lado do meu parceiro Alexandre Silva, um exímio locutor e um exímio fã de basquete. Porque a Copa do Mundo está chegando e vamos falar sobre isso na edição de hoje. Tudo bem, Ale? Tudo bem, Cirilo. Prazer participar com você aqui do Todo Esporte e ainda mais pra gente falar de Copa do Mundo de basquete, que é uma das competições mais legais que a gente tem aí em disputa, né? A chance de a gente ver vários países, inclusive, que estão em ascensão, né, no cenário do basquete, pra gente acompanhar aí a partir da próxima sexta-feira. Vamos passar os detalhes gerais, regulamento, pra turma entender. Aliás, já destacando que o Brasil tá fazendo alguns jogos, alguns duelos amistosos na última semana em especial. Ainda tem mais 2 duelos antes da realização da Copa do Mundo. Estamos gravando esse podcast na sexta-feira para ir ao ar no sábado. Então, há exatamente uma semana da Copa do Mundo para a seleção brasileira que estreia no sábado da semana que vem. A Copa do Mundo já começa na sexta, são 32 seleções, 3 sedes, Filipinas, Indonésia e Japão. A seleção tá no grupo G, grupo forte. Irã, Espanha, Costa do Marfim. E aí, os grupos eles se cruzam, né? Na sequência. E aí, quando eu digo grupo forte, vocês vão entender também na sequência o que vem por aí. Os 2 melhores desses que eu citei, eles vão se enfrentar, os 2 melhores avançam para a etapa seguinte e aí vai ser formada uma nova chave com os 2 melhores do grupo H, que tem França, Canadá, Letônia e Líbano. França e Canadá estão cotadas entre as favoritas, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso também, que as casas de aposta estão falando, os grandes especialistas de basquete, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí a turma avança e vai seguindo em formato de mata-mata depois dessas 2 etapas. Vale lembrar que a Copa do Mundo, por si só, ela é fundamental, é uma Copa do Mundo, mas também já vale pensar em Paris 2024. O Brasil pode garantir já a presença em Paris, sem ter que disputar pré-olímpico na sequência, caso seja uma das 2 seleções do continente americano mais bem colocadas aí nesse campeonato. E aí, continente americano vale Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Porto Rico, México, República Dominicana e o Brasil nesse meio também. Ale, de um modo geral, antes da gente passar aqui que a seleção tem feito até agora, resultados, a turma que tá jogando, ainda tem corte pra fazer, tem um corte ainda na lista do Gustavinho, mas o que você tá achando da seleção brasileira e dá pra empolgar? Dá pra esperar alguma coisa do que vem pela frente nesse Mundial? Olha, claro que a gente não vai esperar título, né? Muito difícil aí você concorrer com o Canadá, com os Estados Unidos, né? Com algumas seleções europeias. Mas o trabalho do Gustavo é muito bom, né? O trabalho dele me agrada bastante. E aí você tem alguns destaques, né, nessa seleção brasileira que eu acho que tem tudo pra fazer muito bonito nessa Copa do Mundo. O caso do Iago, né? O Iago fez uma temporada fantástica, né, no basquete europeu. Você tem o Bruno Caboclo, que acho que pra mim é a principal referência desse elenco da seleção brasileira. A gente percebia quando o Caboclo estava jogando aqui no NBB que ele era acima, né? Fora da curva. Ele não cabia no NBB porque ele sobrava, né? Então aí, indo para a Europa, acho que ele voltou a encontrar o seu melhor basquete, né? E acho que vai sim fazer um bom papel a seleção brasileira. É difícil a gente pensar numa classificação já para Paris, porque eu acho que Estados Unidos e Canadá, as 2 seleções estão acima, né? É lógico, dá para você bater Porto Rico, Venezuela, todas as outras seleções que você citou. Mas Estados Unidos e Canadá é difícil. Apesar que os Estados Unidos está com um time bastante questionado, inclusive, né? O principal destaque da seleção dos Estados Unidos é o Anthony Edwards. Então, assim... mas mesmo assim, eles chegam muito fortes. Então, é difícil a gente cravar uma vaga para a seleção brasileira em Paris já nessa Copa do Mundo, mas eu acho que o pessoal vai fazer um bom papel. A gente está tendo Caboclo, está tendo o Timothy, né? Sim. Timothy Soares, que tá jogando o fino, né, da bola nesses amistosos que o Brasil tá fazendo. Mas dá pra gente esperar um bom papel e ir confiante pro pré-olímpico, mas acho que vai chegar legal na Copa do Mundo, sim. A lista no momento tem 13 jogadores. Falta um corte. Essa semana o Didi,
que vai jogar no Flamengo agora, Isso. né? Ele foi cortado, o Didi tava com um problema físico, conversei com ele no Todo Esporte recentemente, aí cerca de alguns meses atrás, já nesse ano, e ele já trazia a expectativa de se recuperar fisicamente, não esteve na seleção na competição anterior, no desafio anterior, desafio continental, e aí se juntou à seleção, enfim, acabou não tendo condições, até físicas mesmo, de estar junto com o Brasil, vai seguir sua programação de recuperação para pensar na temporada do basquete. O Brasil tem no momento, no time, um trio de armadores muito forte, tô empolgado. O Huertas tá jogando na Espanha, lá no Tenerife. O Iago... Eterno Marcelinho Huertas. Eterno Marcelinho Huertas, bom pra caramba. O Iago tá voando, foi agora pro Estrela Vermelha, lá de Belgrado, né? O Raulzinho, que era do Cleveland, e agora vai jogar no Fenerbahçe da Turquia. Esse é o nosso trio de armadores. Daí eu acho que não vai sair corte, não. O Jorginho, do Franca, e o Benite, do Gran Canária da Espanha, os alas armadores. Gui Santos... ainda em Golden State, né? Pertence ao Golden State. Vamos ver qual vai ser o caminho do Gui. Tava jogando Summer League até agora há pouco. E o Léo Mendel, que vem sendo titular do Brasil, tá jogando no Japão, lá em Tóquio. Os alas pivôs: Gabriel Jaú, do Flamengo, Lucas Dias, do César Franca, o Bruno Caboclo, que tá voando, tá jogando na Itália, o Tim Soares, o Timothy, jogando também no Japão e Nagoya. E temos dois pivôs, né? O Felipe dos Anjos, tá jogando em Andorra, o time da Espanha, e o Cristiano Felício está jogando no Granada, também da Espanha. Vamos lá. O Felício tá com algumas questões físicas também, né? Ele é um cara também muito forte. Ele esteve na NBA e acabou conseguindo desenvolver mais seu jogo na ida para a Europa. Para quem não sabe, o Felício é daqui, né? É daqui de Minas Gerais, foi formado no Minas Tênis Clube, saiu para a NBA e aí tá agora também lá na Europa. O Felício teve uma lesão séria no fim do ano passado, não jogou, inclusive, nessa série de amistosos do Brasil. Eu não sei se o Gustavinho vai cortar o Felício pelo que ele pode oferecer tecnicamente, mas eu acho que o corte vai sair dessa lista de pivôs. Não sei se Gabriel Jaú... não sei como é que pode ser, mas o que você faria para esse último corte, hein, Ale? Olha, se o Felício tiver 99% ou 90%, tô até abaixando um pouquinho a porcentagem, se o Felício tiver 90%, acho que não dá pra cortar ele, não. É um cara experiente, é um cara que já rodou bastante, é um cara que tem uma técnica muito apurada, então acho que dá pra manter ele, se ele puder oferecer pelo menos ali um pouquinho fisicamente. Eu acho que se a gente pegar a lista aí dos alas pivô, você tem o Gabriel Jaú do Flamengo e o Lucas Dias, né, do César Franca. Lucas Dias foi fantástico nessa temporada do NBB. Então eu acho que a disputa entre os dois aí vai sobrar pro Gabriel Jaú. É lógico, o Gustavo trabalhou com o Gabriel, foi técnico do Gabriel no Flamengo, né? O Gustavo também é técnico do Flamengo. Pode rolar uma coisa de confiança e tal, mas tecnicamente, se a gente avaliar a última temporada dos dois, Jaú e o Lucas Dias, eu acho que sobra pro Gabriel Jaú. Eu vou te dar um dado que coloca Lucas Dias na lista de convocados pro Mundial. 14 pontos contra a Austrália. Pois é. Na vitória do Brasil por 90-86. Não dá pra cortar um cara desse. E assim, no NBB agora, pelo Franca, ele voou, né? Foi o MVP. Então, acho que entre os dois ali vai sobrar pro Jaú, mesmo sendo o atleta do Gustavo no Flamengo. O Brasil fez 3 amistosos na Austrália, naquele torneio que foi conhecido ali, uma competição curtinha, né? Só uma série de amistosos. Boomers versus World foi a disputa da seleção australiana recebendo esses duelos. O Brasil foi o segundo desafio esse contra a Austrália, 90-86, 20 pontos e 11 rebotes do Caboclo, 17 pontos do Vitor Benite, também longevidade na seleção há bastante tempo, 14 pontos do Lucas Dias. Antes o Brasil teve a seleção do Sudão do Sul, que está nesse Mundial também, com o Tim Soares fazendo 15 pontos, com 4 rebotes, o Léo Mendel com 13 pontos e 7 rebotes, e o Iago com 13 pontos. Já contra a Venezuela, no último dia 17, última quinta-feira, o Brasil venceu 83-71, 15 pontos, 7 rebotes do Caboclo, 13 pontos, 5 rebotes do Léo Mendel. Nesse jogo o Iago não jogou, o Raulzinho foi ganhando alguns minutos aí, também no comecinho da preparação ele não estava disponível. Estamos querendo ver Raulzinho e Iago, né? Jogando juntos, quem sabe, né? Exatamente, uma dupla de muita habilidade, né? Com esses 3 armadores à disposição, com o Iago voando, como você destacou, o Huertas talvez ganhe um lugar numa segunda rotação. O que você imagina como ideal para o Brasil?
Eu acho que pode ser até pela juventude, né? Tem alguns jogos que vão exigir muito fisicamente do Brasil nesse grupo, né? Nessa primeira fase aí, onde o Brasil precisa dessa classificação. Então pode ser sim que os dois ganhem um pouco mais de minutos, até pela juventude, né? O Huertas é muito importante pro grupo também por causa da experiência. Liderança. Né? É um cara que já tá há muito tempo, a gente até brincou aqui, é o eterno Marcelinho Huertas, né? Então ele tem muito a acrescentar na fase da experiência, mas eu acho que jogos mais físicos, que vão depender de mais velocidade, mais transição ali na quadra, acho que pode optar o Gustavo um pouco mais pela juventude. Agora, eu tô bastante ansioso também para ver o Gui Santos, né? Porque o Gui tem feito uma baita pré-temporada, né, nessa Summer League lá no Golden State, inclusive dando show pra cima de escolhido do draft aí. Né? Então, eu tô ansioso pra ver esse moleque jogar nessa Copa do Mundo. Gui Santos vai ser muito importante pro Brasil, o cara muito focado, né, no objetivo dele, que é jogar a NBA. Por enquanto ele ainda não tem essa certeza. Vamos ver como vai ser a caminhada do Gui. Mais um que saiu aqui também de Minas Gerais, jogou pelo Minas Tênis Clube. Brasil tem 2 amistosos, dia 20, esse fim de semana, madrugada aí do domingão contra a Itália, 4 da manhã. Brasil já na China, e vai ter também a Sérvia, forte Sérvia, como adversária no dia seguinte, às 9 horas da manhã, estudo hora de Brasília. A Copa do Mundo, no dia 26, sábado da semana que vem, 6h45 da manhã, Brasil pega o Irã. Dia 28, 10h30, hora de Brasília, ótimo jogo entre Brasil e Espanha. E no dia 30, 6h45, Brasil contra a Costa do Marfim. Falei dessa série de amistosos, vamos trazer o Benite, ele que conversou com o pessoal lá da CBB, Confederação Brasileira de Basquete, material disponibilizado por eles. Ele fala dessa semana que o Brasil vem tendo, adaptação, essa série de amistosos, como o Brasil está se adaptando a isso também e já entrando em um ritmo de jogo, né, um ritmo de competição. Vamos ouvir o Benite. Bom, eu acho que está sendo assim muito bom para a equipe, né? Sair um pouco, já começar a se adaptar tanto ao horário, né? A um ambiente novo, um ambiente mais de competição, não só de treinamento. O grupo está bem concentrado, né? Para a gente ganhar pouco a pouco essa química. E estamos aproveitando esse momento para estar junto. A expectativa é sempre de crescimento nesses jogos, né? Sair um pouco da parte de treinamento e já sentir um pouco da adrenalina de jogar, de vestir a camisa da seleção, né? De ver realmente em que estágio a gente está, o que precisa ser melhorado, porque é só no momento do jogo que alguns outros fatores, né, mais psicológicos, eles entram na quadra e a gente consegue ter essa noção do que precisa ser feito para dar um passo a mais. Então estamos contentes já de começar a jogar agora. Legal, tá aí o Vitor Benite, também aqui no Todo Esporte. Olha, os favoritos estão sendo apontados aí pelas casas de aposta, pelos especialistas no basquete. Evidentemente, sempre os Estados Unidos com aquele favoritômetro lá em cima, favoritaço, aço, 1,85 está pagando. A França, que tem ótimos nomes, tem Rudy Gobert, por exemplo, tem Batum, experientíssimo, tem uma turma boa. A França na sequência está pagando 8. É uma diferença considerável, uma diferença enorme. Enorme. A Austrália assumiu o 3º lugar porque Jamal Murray pulou fora do Canadá, né? Então nós temos lá o Shai Gilgeous-Alexander, lá de Oklahoma City, baita no jogador. Mas não temos mais Jamal Murray. O Canadá estava sendo cotado até então como 3º time. Essa semana o Jamal Murray saiu fora. A Austrália, que foi batida pelo Brasil, a Austrália tem, não me falha a memória, 7 ou 8 atletas de NBA. No elenco, é muita gente, é um time muito forte, então está sendo cotada como 3ª, depois Canadá, Sérvia, sem Nikola Jokic, Espanha, Eslovênia, de Luka Doncic, mas a Eslovênia está nessa lista pagando 17 para ser campeã, para você ter uma ideia. Mas é difícil a gente imaginar, É, né? muito difícil. É lógico que o Doncic vai brilhar, vai fazer o show dele que a gente tá acostumado a ver, mas pra ser campeão não tem time. Né? Só fazendo 30, né? 30 pontos, 30 rebotes, 30 assistências, vai ter que ser assim. Alemanha, Grécia, Lituânia, Itália, Brasil. Até aí. O Brasil tá pagando 101, pelo que eu vi. Tá uma beleza. Depois do Brasil é a turma pagando 500, 600. Aí não vai. E aí, enfim, é esse o favoritômetro. Esse time aí do Brasil, esse time dos Estados Unidos que você citou, essa lista que é bastante contestável, é o time que tem o Jalen Brunson, o Tyrese Haliburton, o Anthony Edwards, foi citado por você, bom jogador, o Austin Reeves, que apareceu bem nessa temporada aí pelos Lakers, Mikal Bridges, uma mudança importante pra ele, né? Tava em Phoenix, meio segundo plano, assim, foi pra Brooklyn, acabou virando um protagonista. Josh Hart, o Cameron Johnson, Brandon Ingram, o Paulo Banchero,
o Jaren Jackson Jr., o Bobby Portis e o Walker Kessler. Tá longe, mas muito longe de ser o primeiro time dos Estados Unidos. Mas é provável mesmo que os caras estejam lá em cima, né? Pois é, eu tava apostando muito no Canadá. O Canadá tem uma seleção forte, eu acho que pra mim não seria nem o terceiro, seria o segundo, né? Aí brigando com os Estados Unidos. Mas é difícil. Os Estados Unidos, em qualquer competição de basquete, é como o Brasil em qualquer competição de futebol. Eles entram como favoritos mesmo. É claro que a gente tem zebras registradas aí em histórias de Olimpíadas, de Copa do Mundo e tal. Mas pelo que a gente está analisando dos outros times, né, realmente, se não levar, vai ser zebra. Porque mesmo sendo esse time C dos Estados Unidos, né? A gente não tem aí estrelas de primeira grandeza que estão na NBA, né? O Anthony Edwards é o destaque, mas ele não é uma estrela de primeira grandeza. Não é, né? não é primeira prateleira, não. Exatamente. Então, assim, mas é difícil a gente analisar pelos outros times que os Estados Unidos não levam. Eu tô apostando numa final bem caseira de Estados Unidos e Canadá, viu? Se eles não cruzarem antes, é claro. Evidentemente. Mas vamos apostar ali. O meu ranking fica Estados Unidos em primeiro e Canadá na segunda posição. Acho que o Canadá tá um pouquinho acima da França nisso. A velha discussão que a gente sempre teve ao longo dos ciclos olímpicos aí envolvendo basquete aqui no Brasil, dos caras que pedem dispensa, né? Eu citei o Nikola Jokic, porque ele, enfim, o cara foi finalista da NBA, assim como o Jamal Murray também. Deu show, né? Deu show, arrebentou. O principal protagonista da temporada da NBA foi ele. O time era em cima dos dois caras que eu tô citando. O Porzingis é uma questão médica, né? Ele teve parece que uma fascite plantar, e aí não tinha como ele jogar. O Jamal Murray e o Nikola Jokic são situações específicas, caras que estão se preservando após uma temporada desgastante e pro que vem pela frente, que é a NBA, que sempre vai ser priorizada por esses caras. Mas muitos desses, quando pedem dispensa em Copa do Mundo, por exemplo, em outro tipo de torneio, eles sempre dizem, não, mas daqui a pouquinho na Olimpíada eu quero estar presente. A Olimpíada é o ápice, enfim, os caras querem estar, o Jamal Murray certamente também nesse sentido. Sua visão sobre isso? Eu acho que realmente não dá pra competir, né? É a carreira deles ali. E a gente criticava muito quando isso acontecia na seleção brasileira. Acho que o Nenê Hilário, se a gente voltar no tempo aí, ele foi muito criticado com relação a isso. Ele tinha alguns problemas físicos, era convocado pra seleção brasileira e às vezes abria mão justamente pra priorizar a NBA. E a gente tem que entender que a carreira dos caras nos times, né? Na NBA, ela é mais importante, é quem paga o salário deles. Então, assim, e se você perde um espaço na NBA, é muito difícil de você recuperar, né? Então, acho que não tem como contestar. A Copa do Mundo de basquete, igual eu falei, é um torneio muito legal, eu adoro a Copa do Mundo de basquete, mas né, tem que priorizar, você tem que priorizar a sua carreira na NBA, então não dá pra gente julgar, sabe? Coisa de patriotismo, não entra. Aí não tem como a gente competir com a carreira dos caras na NBA, não. Então tá, pra fechar, a gente vai fazer semana que vem um outro podcast também, vamos continuar falando de basquete, aquecendo, esquentando, enfim, espero que a gente consiga falar com a turma que tá lá também na seleção brasileira nessa semana aí de preparação, mas você já fez uma previsão aí que você tá apostando numa final meio caseira, Estados Unidos e Canadá, enfim, tudo dando certo evidentemente. Isso é bem legal. Tudo dando certo evidentemente. Então o Brasil vai até a segunda fase pra você? Acho que vai. Passa desse primeiro grupo, né? Se a gente apostar ali nesse calendário, Brasil vence o Irã. É um jogo duro, tá? Não é um jogo fácil, não. Brasil vence o Irã, vence a Costa do Marfim, né? Aí depois você tem páreos equilibradíssimos, mas que também eu acho que dá pra encarar. A segunda fase já aí com o cruzamento de grupos já é mais difícil, mas eu tô apostando num bom papel da seleção brasileira. Acho que a gente vai sair bem satisfeito aí de ver o resultado do trabalho do Gustavo e de ver o resultado principalmente de alguns jogadores que estão nessa lista aí. A gente vai sair satisfeito da Copa do Mundo, sim. Tomara que sim. Copa do Mundo começando na semana que vem, na sexta-feira, no sábado, Brasil jogando. Repetindo pra você, Brasil e Irã, 6h45, dia 26, sábado, 6h45 da manhã, hora de Brasília, 28 de agosto, 2 dias depois, 10h30, um belo Brasil e Espanha. Pra uma segunda-feira não tá muito mal não, hein? Você que tá aí, você que pega serviço à tarde, ou aquele alt tab também no trabalho, sabe como é que funciona, né? Ali, Brasil e Espanha, tranquilo, 10h30 da manhã. E 2 dias depois, dia 30, Brasil e Costa do Marfim, mais uma vez, 6h45. Ale, prazeraço. Vamos seguir falando de basquete, Valeu. Cara. Muito bom contar contigo, você é competentíssimo. Um homem também
do basquete. Tamo Vamos junto. lá, eu só espero que não... Eu falei aqui, Estados Unidos e Canadá, e os dois cruzam antes, acaba com toda a minha previsão, eu falo tudo, o palpite todo errado, e os dois nem chegam, mas espero que não. Mas beleza, quando precisar a gente tá aí, sempre pronto a contribuir aqui e dar uns pitacos errados também, viu, Círio? Tamo junto, tamo junto. Edição 106 do podcast de Todo Esporte, falando semanalmente sobre várias modalidades esportivas. Você que tá no YouTube, @Itatiaia Esporte, deixa a sua inscrição, clica no like, clica no joinha, é o novo espaço do esporte da Itatiaia. Muito importante ter também a sua audiência, a sua participação aqui no Itatiaia Esporte. Você das plataformas de áudio, nosso abraço também, uma excelente semana a todos, excelente fim de semana. Mas tá acabando já a semana, então uma boa semana seguinte pra você que nos acompanha em qualquer horário. Grande abraço a vocês, esse foi o Todo Esporte. Valeu, galera!